Oi gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nossos estudos aqui de Química, aulas 22 e 23, número de oxidação, também chamado de NOx. Na Bienal é da página 220 até a 222, no livro 3 da página 21 a 24, os itens 1.1 até 1.3, e no caderno de exercícios da página 19 e 20, exercícios de 1 a 15. Esses depois vocês vão resolver, tirar foto e me mandar para eu registrar como tarefa e fazer correção. Detalhe é que quase ou ninguém me mandou os exercícios da aula anterior. Então isso quer dizer que ninguém tem aquele pontinho de tarefa garantido, porque eu ainda não vi a tarefa e também não corrigi. Então fiquem atentos quanto a isso, porque estão deixando de ganhar esses pontinhos de tarefa aí. Então olha aqui, o NOx, de uma maneira bem simples, é a carga que um átomo adquire quando participa de ligação química. O que é isso? Quando ele transfere, quando ele se junta compartilhando elétrons com outros átomos, nós temos aí a formação de uma carga no geral, que é o NOx, número de oxidação. Então, essa transferência de elétron também pode ser dada pela diferença de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de receber elétrons. Então, eu tenho uma fila de eletronegatividade que começa desde o flúor e vai até o hidrogênio. O que isso quer dizer? Quem está nessa ponta esquerda tem maior capacidade de receber elétrons. Quem está nessa extremidade direita tem menor capacidade de receber elétrons. Então, quando eu for verificar no cálculo de NOx, esses detalhes aqui vão ser muito importantes para eu saber se determinado elemento recebe ou perde elétrons para eu calcular o seu NOx. Então, eu tenho algumas regras para calcular o NOx. Geralmente, um dos compostos eu não vou saber qual é o valor do NOx e vou precisar encontrar esse valor. Então, eu tenho aqui umas regras que vão ser muito úteis e a gente precisa decorar essas regras. Lá na página 220 tem uma tabelinha na sua apostila, então consulte ela para que você consiga ver melhor essas regrinhas. Então, quando a substância for simples, o NOx é zero. Exemplos: ferro sólido, cloro gasoso, hidrogênio gasoso. Sempre que for uma substância com um elemento químico só, que é uma substância simples, o NOx vai ser igual a zero. Algumas têm o NOx fixo, ou seja, eles nunca vão mudar. Os metais alcalinos, que é do grupo 1, sempre vão ser mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que é do grupo 2, sempre vai ser mais 2. A prata sempre vai ser mais 1. O zinco sempre mais 2. E o alumínio sempre mais 3. Compostos iônicos ou moleculares, ou seja, aqueles que são fruto de ligação iônica, metal e ametal, ou molecular, fruto de ligação covalente, ametal e ametal, a soma do NOx deles é zero. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que eles estando num estado fundamental, ou seja, eletricamente neutro, eu posso somar ali o átomo X, o átomo Y e o átomo Z, o NOx deles vai ter que dar obrigatoriamente zero. Por quê? Porque ele está eletricamente neutro. Quando eles forem íons, ou seja, cátions ou ânions, eles vão ter o NOx do valor da carga. Monoatômico, olha um exemplo, Na+. Então, qual é o NOx disso? É mais 1. Quando for poliatômico, é a soma das cargas. Olha um exemplo aqui, ó, enxofre, SO4, 2-. Então, qual é o NOx disso? A soma das cargas. Quais são elas? Apenas esse daqui, ó, menos 2. Então, quando for poliatômico, eu vou olhar para o número que tem a carga já desse íon, mono ou poliatômico, e esse vai ser o valor do NOx dele. O hidrogênio é sempre mais 1 e o oxigênio sempre menos 2, mas existe uma exceção. Quando o hidrogênio fizer parte de um hidreto, ele vai valer menos 1. O que é um hidreto? Todo composto que envolve hidrogênio, onde ele não é o primeiro elemento, porque ele é o primeiro elemento sempre em ácido ou água. Então, quando ele não for o primeiro elemento, ele está fazendo parte de um hidreto. E o oxigênio tem exceção quando ele fizer parte de peróxido. O que é um peróxido? Eu tenho sempre 2 elementos, o segundo é oxigênio e ele vem sempre com 2 unidades. Então, o peróxido sempre vai terminar com O2 e com um único elemento junto. Então, de uma maneira geral, elemento genérico E, quantidade que não importa, oxigênio 2. Essa é a fórmula geral de um peróxido. Aqui uns exemplos tem na apostila de vocês, mas vamos resolver juntos. Comecei fazendo uns aqui e deixei outros para fazer junto com vocês. Então, olha lá, no primeiro exemplo, ferro sólido. É uma substância simples. Se é uma substância simples, o NOx do ferro é zero. NaCl. Na
é sódio. Sódio é membro do grupo 1, metal alcalino. Então, no metal alcalino tem um NOx fixo, mais 1. O do cloro eu não sei, então eu vou chamar de X. Eu vou encontrar esse valor. Quantos sódios eu tenho? Apenas 1. Então, 1 vezes 1, 1. Quantos cloros eu tenho? Somente 1. Então, 1 vezes X, X. Veja, não tem nenhum valor de carga aqui por cima dele. Então, quer dizer que isso aqui é eletricamente neutro. Ou seja, é igual a zero. Então, 1 mais X igual a zero. Jogo esse 1 para lá, X igual a menos 1. X representa o cloro, então o NOx do cloro vale menos 1. Olha do lado. Eu tenho aqui H3PO4. Isso é um ácido fosfórico, então não é um hidreto. Se não é o hidreto, o oxigênio vale sempre mais 1. O fósforo eu não sei, vamos encontrar. E o hidrogênio não faz parte de um peróxido, porque não é com 2 compostos, tem 3 e ele não termina com 2. Então ele vai valer menos 2. Tenho 3 hidrogênios, então 1 vezes 3, 3. Tenho somente um fósforo, 1 vezes X, X. Tenho 4 oxigênios, então 4 vezes menos 2, menos 8. Então a linha que me interessa é essa daqui. Perceba que não tem nenhum valor de carga aqui em cima, então quer dizer que é eletricamente neutro. Então, mais 3, mais X, menos 8 é igual a zero. Mais 3 com menos 8 vai dar menos 5, então X menos 5 igual a zero. Passando para lá, X é igual a mais 5. Isso quer dizer então que o NOx do fósforo aqui nesse composto é mais 5. Como que eu tenho certeza? Veja só, cada hidrogênio vale mais 1, certo? Então, só de hidrogênio aqui eu tenho, vou fazer uma divisóriazinha aqui, mais 3. Cada oxigênio vale menos 2. Se eu tenho 4, aqui vale menos 8. Qual é o número que precisa valer o P para que isso tudo seja igual a zero? Ora, se aqui é 3 positivo, aqui é 8 negativo, para chegar em 8 positivo eu preciso de 5 positivo. 3 com 5, 8 positivo, menos 8, 0. Eletricamente neutro. É essa a dinâmica do processo de calcular o NOx. Olha esse outro composto aqui, Cr2O7, 2 menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso aqui tem uma carga de 2 menos. Então eu vou fazer o seguinte. O crômio, deixa eu colocar aqui, melhor para a gente entender. Cr2O7. O crômio eu não sei qual é o valor do NOx dele. Então vou chamar de X. O do oxigênio, isso aqui não é um peróxido. Afinal de contas, não é um 2, aqui é um 7. Então, ele vai valer menos 2. Tenho 2 crômios. Então, 2 vezes X, 2x. Tenho 7 hidrogênios. Então, menos 2 vezes 7, menos 14. Então, vou escrever aqui, 2x menos 14 igual a 0? Não. Igual a menos 2, que é a carga dele. E vou resolver. 2x é igual a menos 2. Esse 14 eu vou jogar para lá. Dá negativo, passa positivo. Então, mais 14. Menos 2 mais 14 vai ser 12. Então, x é igual a 12 dividido por 2. Então, x é igual a mais 6. Portanto, o NOx do crômio aqui é mais 6. Certo? Faz sentido? Faz total sentido. Porque se cada um valer mais 6, eu tenho 2, então eu vou ter aqui, mais 12, certo? Vou escrever aqui em cima, mais 12. Se cada oxigênio valer menos 2, e eu tenho 7, então ele vale menos 14. Então, menos 14 com mais 12, menos 2. Isso resolve o nosso cálculo aqui. No nosso peróxido de hidrogênio, já disse que é um peróxido, então quer dizer que, nesse caso, vou escrever aqui o H2 e o A2. O hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vai valer menos 1, porque ele está dentro de um peróxido. Tenho 2 hidrogênios, então mais 2. E tenho 2 oxigênios, então menos 2. Então, nesse caso, eu já consigo definir o NOx de todo mundo sem precisar fazer um cálculo, porque eu já conheço as exceções. Então, se eu conheço as exceções, eu já consigo aplicar diretamente o valor de todo mundo aqui. NOx do hidrogênio, NOx do oxigênio. Certo? O último aqui para terminar, esse é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve um composto
que é um hidrocarboneto. Nesse caso, eu preciso fazer algo que se chama de NOx médio. Aqui vai entrar aquela fila de eletronegatividade. Então, percebe o seguinte, ó. Na fila de eletronegatividade, o carbono tem maior tendência de receber elétrons do que o hidrogênio. E aqui são ligações entre carbono e hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O carbono vai receber um elétron desse e um elétron desse. Então, portanto, ele vai ficar com 3 elétrons. Elétron tem carga negativa. Então, ele vai ficar menos 3. Esse carbono aqui vai receber um elétron desse e vai receber um elétron desse. Certo? Desse outro carbono não vai receber nada porque eles são idênticos, não há transferência de elétrons aqui. Antes de verificar quanto que isso aqui vai receber, vamos olhar para o direito. Ó. Na fila de eletronegatividade, o oxigênio tem maior tendência de receber elétrons do que o carbono e do que o hidrogênio. Então quer dizer que o hidrogênio vai mandar um elétron para cá e o nosso carbono vai mandar elétron para cá. Então olha só, neste caso o oxigênio tem um NOx fixo de sempre menos 2. Então ele vai receber um elétron desse e um elétron desse. Agora olha só comigo, lembra que esse aqui recebeu um elétron de cada hidrogênio? Então ele tinha 2. Se ele mandou um para lá, ele ficou com um elétron, ou seja, com menos 1. Então agora o que eu vou fazer? O que me interessa é o NOx desses carbonos. Então o NOx médio é fazer uma média entre eles. Então é menos 3 mais menos 1. Quantos carbonos nós temos? 1, 2. Então dividido por 2. Menos 3 mais menos 1, menos 4. Dividido por 2 é igual a menos 2. Então nós temos que o NOx médio do carbono aqui nesse composto é menos 2. Então, nesse caso, quando for um composto orgânico, um hidrocarboneto, que tenha carbono e hidrogênio, eu preciso fazer a regrinha do NOx médio. É só eu lembrar da fila de eletronegatividade e verificar quantos elétrons vai receber ou vai transferir para todo mundo que esteja ao redor. Fiz isso, é só somar o valor que ele vai receber, que ele vai apresentar, dividir pela quantidade de carbonos que nós temos e já de cara eu encontro o valor do NOx. Não esqueçam de fazer os exercícios, tirar foto e me mandar. Se tiver dúvida, me manda também para a gente resolver, para a gente não ficar com dúvida nesse conteúdo, que os próximos são extremamente importantes. Não esqueçam da tarefa anterior, me mandem foto para eu registrar.